Aí para tu gravar, se quiser gravar. Bom dia, Mas aí, tô. Bom dia, Nath. Boa aula aí, viu? valeu, valeu. Mas aí eu passo o link de Patrick para ti, que o dele eu acho que vai estar com mais conteúdo. Então, vamos lá. Sistema reprodutor humano, tá? São órgãos e estruturas que realizam a reprodução do tipo sexuada, tá? É, Dentro desse contexto de reprodução sexuada, a gente tem que levar em consideração que quanto mais eu misturo o material genético dos indivíduos, maior será a variabilidade genética do descendente. E aí entra naquele aspecto evolutivo que a gente falou sobre a perpetuação da espécie, tá? Maior chance de sobrevivência. Então aqui está mostrando um esqueminha bem simples e rápido do processo de reprodução. Então, nos testículos, tanto quanto no ovário, vai acontecer o processo de meiose. A meiose está aí nessa bolinha verde do M no meio, meiose. Daí, óvulo e espermatozoide se juntam, ocorre o que nós chamamos de fecundação ou fertilização, forma-se uma célula chamada de célula-ovo ou zigoto, e a partir do zigoto a gente vai ter todo o contexto de desenvolvimento embrionário para que o novo indivíduo ele seja originado, tá? Então, na maioria das espécies, acaba tendo um ciclo bem parecido com esse, certo? Existem algumas peculiaridades em alguns aspectos reprodutivos de algumas espécies, mas, no geral, tá, acontece dessa maneira. E como a gente está falando especificamente de seres humanos, tá, no sistema reprodutor humano, o aspecto reprodutivo da espécie humana se dá exatamente dessa maneira. Vantagens e desvantagens da reprodução sexuada. Isso aí também é algo que deve ser levado em consideração. Por quê? Se a reprodução assexuada ela fosse totalmente desvantajosa, não existiria reprodução assexuada. Tá? Então, a reprodução tem que ter uma vantagem. Tá? Ou, se a reprodução sexuada fosse só vantagens, tá? Só haveria reprodução sexuada. Então, é aí onde entra essas questões relacionadas às vantagens e desvantagens do processo. Tá? Como eu já havia dito, ó, promove o aumento da variabilidade genética, aumenta a chance de adaptação da espécie caso o ambiente sofra alterações. Então, essa adaptação está diretamente ligada a essa variabilidade genética. Tá? Permite a evolução da espécie para novas formas. Aí é um processo que, na evolução, nós chamamos de especiação. Tá? Então, isso por conta do crossing over. E aí vocês lembram lá do ano passado, quando a gente falou de mitose, meiose, na meiose especificamente, quando os cromossomos trocam partes entre si, então ocorre esse crossing over, e da segregação independente, que é a separação dos cromossomos durante o processo de formação de gametas. Tá? As desvantagens da reprodução sexuada. É um processo que tem um alto consumo de energia, principalmente se envolver gametas, produção de gametas. A gametogênese é um negócio muito complexo, tá? A cópula, tá? Que necessita que o macho e a fêmea eles se encontrem, eles tenham que ter esse contato físico, tá? E a competição por parceiro sexual, que é justamente o fato de os indivíduos eles se mostrarem melhor que o outro para poder deixar descendentes, tá? Sem contar que, logicamente, uma das desvantagens é a necessidade de dois indivíduos, tá? Na reprodução assexuada, o cara não vai depender de ninguém. Tipo uma bactéria, quero reproduzir, pum, divide em duas, reproduziu, tá? É uma reprodução assexuada. Ela é rápida, ela não depende de outro indivíduo, é uma reprodução bem prática, porém tem uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Todo mundo vai ser geneticamente igual caso reproduza-se de maneira assexuada, tá? E aí essa reprodução assexuada deixa todo mundo geneticamente igual, deixando todo mundo geneticamente igual, esses indivíduos têm menos chance de sobrevivência. Por quê? Porque se é geneticamente igual, eu tenho menor variabilidade genética, tá? Então, em relação ao sistema reprodutor humano em si, aí agora a gente vai falar da reprodução dos seres humanos em si, tá? O aparelho reprodutor masculino, tá? O aparelho reprodutor masculino tem esses órgãos aí, ó. Então eu tenho a bolsa escrotal, o testículo, eu tenho o epidídimo, eu tenho o canal deferente, eu tenho a vesícula seminal, a glândula bulbo-uretral, a próstata, eu tenho aí a uretra, e eu tenho o pênis também, que faz parte do sistema reprodutor, e cada um desses órgãos eles tem uma função, uma finalidade. O primeiro órgão que ele cita aí
é chamado de bolsa escrotal ou escroto. O que é isso? Tá? A bolsa escrotal, tá, é uma membrana que vai envolver, tá, os testículos. E na bolsa escrotal vai ter um músculozinho chamado de cremaster. Tá? Esse músculo ele vai atuar ou contraindo ou distendendo, tá, a bolsa escrotal de acordo com a temperatura, para que o testículo mantenha-se aquecido, sendo que a temperatura que o testículo precisa para produzir os espermatozoides é uma temperatura menor que a temperatura corpórea. E aí o que acontece? Quando você está com calor, tá, o músculo ele distende, ele relaxa. A bolsa escrotal ela distende e afasta os testículos do teu corpo, fazendo com que a temperatura seja mantida, mas que seja mantida com aquele patamar menor que a temperatura corpórea. Da mesma maneira, quando você está com frio, tá? A bolsa escrotal ela vai contrair, ela vai diminuir. Isso faz com que os testículos eles sejam aproximados do corpo e receba maior energia térmica. E ao receber mais energia térmica, esse testículo ele vai aquecer. Nisso, ele vai manter a temperatura dentro daquele limite ideal para o seu funcionamento, certo? Então, tanto a distensão quanto o processo de retração desse músculo cremaster se dá devido à temperatura, tá? E aí, olha o último ponto aí que ele diz. O controle da temperatura dos testículos é importante para a espermatogênese, ou seja, eu tenho que ter uma temperatura específica para que os espermatozoides eles sejam produzidos, tá? O aparelho reprodutor masculino também tem os testículos, tá? Testículos, já falamos sobre ele na qualidade de glândula, a glândula produtora do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Mas além da produção da testosterona, ocorre também a produção dos gametas no testículo, tá? Então os testículos, eles vão ter internamente essa estrutura aqui, ó, tá? Canais ou túbulos seminíferos. Esses túbulozinhos aqui, ó. Esses túbulos, chamados de túbulos seminíferos, tá? São as estruturas no interior das quais ocorre o processo de espermatogênese. Tá? Lá também eu vou ter, além das gônias, que é chamada de espermatogônia, no caso dos testículos, as células de Sertoli e as células de Leydig. Tá? Células de Sertoli, essa aqui que está em roxo, não sei se vocês estão vendo aqui. Tá? E as células de Leydig são essas que estão em vermelho aqui, próximo aos vasos sanguíneos. E aí lá na frente a gente vai falar de cada uma delas, mas ambas estão associadas o bom funcionamento do testículo. Sem elas, tá, talvez não tivesse, por exemplo, nutrientes para que as espermatogônias elas viessem a originar por meio da espermatogênese os gametas, que são os espermatozoides. Então tem aqui, ó, os túbulos seminíferos, tá, que parece aí, sei lá, parece um miojo, né, meio enroladinho. Aí os túbulos seminíferos, eles são ligados a essa bolsinha aqui, ó, que é uma bolsa onde vai ocorrer o processo de maturação e o armazenamento dos espermatozoides, que é chamado de epidídimo. Tá? Então, em cada testículo, aderido ao testículo, eu tenho um epidídimo. E esse epidídimo é ligado a um ducto de condução, que é chamado de ducto deferente, que é esse ductozinho amarelinho que está um pouco mais à esquerda. Então, basicamente, essa é a organização interna do testículo, tá? E em relação a essas duas células aí, professor, tá? Sai falando sobre espermatogênese, depois a gente vai falar sobre ela. Sim, aqui é o processo de diferenciação para a produção do espermatozoide, e se vocês prestarem atenção no esquema como um todo, uma característica bem peculiar do processo de espermiogênese especificamente, que é o amadurecimento do espermatozoide, é a perda de grande parte do volume citoplasmático, tá? Os espermatozoides eles vão manter apenas, tá, o acrossomo, que é uma estrutura derivada do complexo de Golgi, vai manter o pronúcleo masculino, que é onde está o material genético, e vai manter as mitocôndrias. Mitocôndrias a gente viu na aula passada, tá? Mitocôndria realiza respiração aeróbica e produz energia. Para que essa energia? Para que o flagelo ele consiga realizar o movimento e assim o espermatozoide ele consiga se locomover. Então, tudo fora isso acaba sendo
um volume desnecessário ao espermatozoide. E como o espermatozoide é uma célula que precisa se locomover, tá? Se ele for menor e mais leve, logicamente ele vai ser mais ágil. Tá? Então, sendo assim, o espermatozoide perde boa parte desse volume citoplasmático, tá? Para que ele se torne uma célula com essa característica de ter uma maior eficiência durante esse processo migratório. Sim, outra coisa, o acrossomo ou acrossoma, tá? O acrossomo, ele é produzido ou ele é originado a partir do complexo de Golgi. O acrossomo, ele está na região anterior do espermatozoide e ele está repleto de enzimas digestórias, tá? E o que vai acontecer? Os espermatozoides, quando chegam no óvulo, eles começam a se chocar contra a parede do óvulo. E ao fazer isso, a região anterior do espermatozoide se rompe, o acrossoma libera essa secreção, tá? Que é uma secreção enzimática, e isso facilita, isso vai fazer com que ocorra uma abertura, tá, no corpo lúteo do óvulo para que facilite o processo de fecundação. Tá? Então, esse acrossoma está aí porque ele tem uma finalidade. Tudo que não tem finalidade vai ser eliminado, porque acaba sendo peso desnecessário para que esse gameta carregue. Então, se ele precisa ser mais ágil e ele precisa se locomover de maneira mais eficiente, ele vai ser um gameta menor, logicamente. Tá? Em relação à estrutura do espermatozoide, acabamos de falar dele, certo? Então, tá aqui, ó. O que permanece é o acrossomo, o pronúcleo e a cauda, ou flagelo, tá? Então, vê aí. Sim, e as mitocôndrias, logicamente. O acrossomo fica bem na região anterior. Então, essa membrana, como eu disse a vocês, do acrossomo se rompe e, ao se romper, vai liberar o conteúdo interno, facilitando, assim, a reprodução, tá? Pronúcleo masculino, que vai levar o material genético de origem paterna. As mitocôndrias, que vai ser a linha de produção de energia para que a cauda ou flagelo possibilite seu batimento mais rápido e de maneira mais intensa. E isso, logicamente, vai favorecer esse espermatozoide. Por quê? Porque ele vai ser um espermatozoide mais rápido e, consequentemente, vai ter maior probabilidade de chegar primeiro e realizar o processo de fecundação. Tá? Em relação aos testículos, tá? E as células que eu disse a vocês, células de Leydig são essas células aqui, ó. Essas células roxinhas, tá? Ou melhor, as células de Leydig esse esquema tá bugado. Sim, sim. Então, células de Leydig, também chamadas de células intersticiais, tá? São as células que estão associadas à produção da testosterona, tá? A produção do hormônio em si, tá? Então, essas células não são células que estão ligadas diretamente à produção de gametas, mas o hormônio é necessário para poder estimular a gametogênese. Mas aí eu também preciso de nutrientes para que isso aconteça. Quem é que vai fazer isso? As células de Sertoli, tá? As células de Sertoli são células que vão estar diretamente ligadas ao processo de nutrição das espermatogônias, nutrição do processo em si, a nutrição das células para que o processo em si consiga acontecer, tá? E aí essas células são responsáveis por nutrir desde a espermatogônia até os espermatozoides quando estiverem prontos, tá? Então, células de Sertoli está associado à nutrição, células de Leydig está associada à produção do hormônio masculino, certo? Em relação ao epidídimo, falamos dele anteriormente e vou falar dele de novo. Então, o epidídimo é essa bolsinha aqui, certo? Que vai estar ligado ao testículo. Então, no epidídimo vai acontecer a maturação, bem como o processo de armazenamento de espermatozoides. Então, os espermatozoides vão sendo produzidos,
e armazenados no epidídimo, aonde ele sofre a maturação, tá? Canal deferente é esse canalzinho aqui, ó, que está ligado ao epidídimo. Então, bem ao meio vocês conseguem ver o testículo, a bolsa ligada ao testículo, que é o epidídimo, e esse canal que está ligado ao epidídimo, que é o canal deferente, tá? Esse canal, ele tem como finalidade a eliminação ou a condução, digamos assim, dos espermatozoides, e aí ele vai passar pela vesícula seminal, tá? Que é essa glândulazinha aqui, ó. Depois vai passar pela próstata, que vai estar aqui, certo? E ainda recebe secreções dessa pequena glândulazinha aí, que é chamada de glândula bulbouretal. Essas 3 glândulas são as glândulas anexas ao sistema reprodutor masculino, que produzem substâncias que vão nutrir os espermatozoides, produzem substâncias que vão facilitar a locomoção dos espermatozoides, tá? Que é o que nós chamamos de líquido espermático, tá? Então, a vesícula seminal, ela vai produzir uma substância nutritiva, tá? Que vai ter bastante frutose, que é um polissacarídeo, ou um monossacarídeo, perdão. E essa frutose, ela vai nutrir o espermatozoide, ou seja, essa frutose vai ser utilizada lá na mitocôndria do espermatozoide para ele poder bater o flagelo e se locomover com mais rapidez. A próstata, ela vai produzir o líquido prostático, que é uma secreção alcalina. Tá? Essa secreção alcalina ela é de fundamental importância, por quê? Porque o pH vaginal é um pH ácido. Sendo um pH ácido, se o espermatozoide chegasse lá, ele simplesmente iria ser eliminado por conta da acidez. Tá? Então, esse líquido, ele é um líquido que vai neutralizar essa acidez e vai favorecer a sobrevivência do espermatozoide. Bem como é um líquido, e se é um líquido, facilita também a questão da migração do espermatozoide. Tá? A glândula bulbouretal, que é essa bem pequenininha que tem aqui, ó, tá? Ela tem como finalidade produzir um líquido que vai tanto limpar a uretra, como também vai lubrificar para facilitar a saída dos espermatozoides. Por quê? A uretra no homem é utilizada tanto para a eliminação da urina, quanto para a liberação dos espermatozoides, sendo que a urina ela tem compostos nitrogenados, ela deixa o canal da uretra ácido. As glândulas bulbouretais, ao produzir a sua secreção, acaba de alguma forma limpando internamente esse canal, tá? E evitando que os espermatozoides ele tenha contato com esse meio extremamente ácido e ao mesmo tempo lubrificando internamente o canal, o que acaba facilitando, tá, o processo de saída e migração dos espermatozoides, tá? A uretra, que é esse canal que vai passar no interior do pênis, tá? A uretra, em parte, não sei se vocês conseguem ver, essa estrutura vermelha que está aqui um pouco mais acima, tá? A uretra ela vem aqui, ó, no interior do pênis, não sei se vocês estão vendo, e aí quando chega aqui ela meio que bifurca. Para um lado ela vai para a bexiga, que é essa bifurcação do lado esquerdo, e para o outro lado, que é o lado direito, ela vai para o canal deferente. Tá? Então o que acontece? A uretra ela está ligada tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema excretor, isso no homem. Na mulher a gente vai ver que é diferente, o sistema reprodutor e excretor eles são completamente separados. Tá? E é através da uretra que ocorre tanto a micção, ou seja, a eliminação da urina, quanto a liberação dos espermatozoides. Então, é um ducto ou um tubo único que passa no interior do pênis e que tem como finalidade essa questão da condução do espermatozoide, bem como da eliminação da urina, certo? O pênis, ele é o órgão de cópula masculino, tá? E aí, o pênis, ele vai ficar ou não ereto de acordo com a quantidade de sangue no seu interior. E aí a gente vai ter... aqui já é o feminino, né? Não, tá. A gente vai ter aqui, ó, corpos cavernosos e o corpo esponjoso, tá? Esses corpos cavernosos, tá? E o corpo esponjoso, eles se enchem de sangue quando ocorre a excitação sexual. E aí o que acontece? O pênis ele vai aumentar de tamanho, vai aumentar de volume. É isso o que gera a ereção, certo? Então,
Dentro do pênis a gente vai ver isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tem várias estruturas como se fossem lacunas, tá? Que são o corpo esponjoso e mais abaixo a gente tem o corpo cavernoso. Então são essas estruturas aí que vão se encher de sangue, tá? E promover a ereção. Em relação ao aparelho reprodutor masculino, basicamente, o que nós temos é isso aí, tá? Na próxima semana, a gente vai entrar com o sistema reprodutor feminino, com as características quais são, e na semana seguinte a gente começa o processo de reprodução propriamente dito, tá? Então, o sistema que já está indicando que a gente tem um minutinho só para finalizar. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Então, o sistema reprodutor como um todo, a gente viu. O sistema reprodutor masculino, especificamente, a gente viu. O sistema reprodutor feminino, semana que vem a gente vai ver. E após isso, a gente trabalha o contexto de reprodução humana. Beleza? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Beijo para todo mundo e até semana que vem. Valeu. Até, professor. Beijo. Tchau, 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 galerinha. Valeu.